anos, eu e a minha mãe já estávamos passando muita fome, muita necessidade. O meu pai bebia muito e ele até falava para o amigo dele, Vanderlei, que se ele quisesse, ele podia ficar com a minha mãe, né? Mas o amigo dele falava: não, cara, que é isso? O que que ele fazia? O amigo dele vinha na casa da gente e ele ajudava a gente com dinheiro, né, para comprar comida, mantimentos para dentro de casa. Porém, o meu pai, a única coisa que ele queria era só beber. Ele não estava nem aí. O meu pai passava 2, 3 dias na porta dos bar, né? E quando ele voltava para casa, era todo sujo, tomava um banho, às vezes ele nem comia. O meu pai, ele bebia de manhã, ele bebia à tarde, ele bebia à noite, não tinha horário para ele. Um certo dia, por conta da bebida, o meu pai, ele veio a falecer. Naquele momento ali, eu digo, meu Deus, meu pai está indo. Eu fiquei com a minha mãe, eu tenho que valorizar muito a minha mãe e cuidar muito dela. Eu não esperava que a parte mais difícil na nossa vida estava por vir, né? Passou um ano do falecimento de papai, a minha mãe começou a se aproximar do Vanderlei e ele começou a ir com mais frequência lá em casa e ajudar mais. Ele sempre falava assim: o que vocês precisarem, pode contar comigo. A minha mãe passou a aceitar mais a ajuda dele, até que um certo dia eu cheguei e desconfiei que algo diferente estava acontecendo entre eles. Por causa da frequência dele na nossa casa. Daí descobri que a minha mãe estava namorando com o amigo do meu pai, né? Que o meu pai sempre falava: se você quiser ficar com a minha mulher, pode ficar, né? E daí a minha mãe assumiu um relacionamento com o Vanderlei e o Vanderlei foi morar na casa que era do meu pai, né? Então eu fui crescendo, completei aí meus 15, 16 anos, o tempo foi passando. Ele cuidava muito bem de mim, cuidava muito bem da minha mãe, né? Ele não deixava falta nada. Nisso, o meu corpo foi pegando aquela formosura, foi mudando, eu fui ficando bonita, já não tinha mais um corpo de adolescente ou de criança, né? E daí eu percebia que ele me olhava de uma maneira totalmente diferente, mas até então, na frente da minha mãe mesmo, ele pegava na minha mão, apertava, alisava, me abraçava, me beijava na bochecha, só que eu percebia algo diferente. Mas a minha mãe não, a minha mãe ficava feliz porque estava vendo o Vanderlei me dando carinho, me abraçando, me dando atenção. Ela falava: tá vendo? O Vanderlei é melhor do que o seu pai. Jamais o seu pai te trataria dessa maneira. Até então, que o Vanderlei começou a regular as minhas amizades, o horário que eu saía, o horário que eu voltava, o tipo de roupa que eu usava quando eu saía. E até então eu fui falar para minha mãe: mãe, fale para ele que ele não é o meu pai, ele não tem o direito de me controlar dessa maneira. Sabe que a minha mãe falou: olha, ele está falando isso porque ele tem cuidado, ele sabe que hoje em dia as jovens às vezes são dadas, né? E também não entende, imaturidade, né? Vi que a minha mãe nem ligou, né? Tá bom, o tempo passou, né? Eu estava fazendo o almoço, a minha mãe não estava em casa, tinha saído, que ela tinha uma consulta, né? E daí ele veio por trás de mim e me abraçou, gente. E daí eu falei para ele: olha, eu vou falar para minha mãe o que que você está fazendo, tá? Embora minha mãe não acredita em mim, mas eu vou contar para ela saber realmente quem é você. Eu não sou mais criança. Aí ele olhou para mim, apontou o dedo assim e fez: você sabe o que que vai acontecer com você se você contar para sua mãe? Você tem uma língua na boca, você vai ficar sem ela. Tome muito cuidado no que você vai falar para sua mãe, porque eu sustento você, eu sustento a sua mãe, eu sustento essa casa. E jamais eu vou deixar que outra pessoa toque em você, porque aqui quem sustenta sou eu. Eu não tenho o mínimo de interesse na sua mãe. O meu interesse é em você. Quando a minha mãe estava em casa, eu sempre procurava ficar do lado da minha mãe, porque eu tinha medo dele e a minha mãe não ia acreditar se eu falasse para ela. Nisso, a minha mãe recebeu uma notícia que uma colega dela tinha falecido e daí ela tinha que ir pro velório, né? E daí o que que acontece? Foi eu, ele e ela. Um certo horário, a minha mãe olhou para ele e falou assim: Vanderlei, leva
a minha filha para casa porque amanhã ela tem que estudar. E eu olhei para minha mãe, não, mãe, eu não quero ir. Deixa eu aqui com você, eu vou amanhã. Ele olhou para mim e falou assim: obedeça a sua mãe, menina. Eu vou levar você para casa porque você tem que estudar amanhã. E daí ele me levou. Até chegar na nossa casa, tinha um trajeto, um caminho que só era mato. Nesse caminho, ele começou a realizar todos os sonhos dele, porque ele começou a fazer tudo que ele sempre teve vontade e eu falava, por favor, não, não faça isso, eu não quero. Ele só olhava para mim e falava, cale a boca. E daí ele fez tudo o que ele queria ali. Quando chegou em casa, ele me largou lá como que nada tivesse acontecido e ele voltou pro velório, passou a noite toda com a minha mãe. E eu fiquei em casa, eu chorava, eu me sentia suja, mas eu não tinha o que fazer. Porque se eu chegasse para minha mãe e contasse, ela não iria acreditar no que aconteceu. Dias depois, eu comecei a vomitar, comecei a sentir um enjoo. E daí a minha mãe percebeu que eu estava grávida e ela olhou para mim, veio com ignorância e falou: "Me diga, menina, de quem que você está grávida?" Aí eu falei: "Se eu falar, a senhora não vai acreditar." "Pode falar, eu quero a verdade", disse a minha mãe para mim. E eu peguei e falei para ela: "Quem me engravidou foi o seu marido. Foi ele que mexeu comigo, foi ele que abê de mim, fez tal coisa de mim. Tenha vergonha na sua cara de mentir, você está mentindo. Ele sustenta a gente, ele faz de tudo por a gente, ele é melhor do que o seu próprio pai. E você levantando calúnia, gente, portanto assim a minha mãe não me bateu." E daí ele chegou, eu já tinha contado para ela, né? Ela não acreditou. Na frente dele, eu falei, eu digo agora ou tudo ou nada, eu vou contar. Eu digo, olha, ele quem mexeu comigo, ele quem abê de mim, e a senhora não quer acreditar em mim. A senhora está morando com um monstro e a senhora não sabe. A senhora não quer acreditar em mim. A minha mãe começou a passar mal. Eu peguei a minha mãe e levei ela para o sofá e fiquei falando com ela. A única coisa que eu observei da minha mãe foi, ela respirou, fechou os olhos e naquele momento eu vi a minha mãe indo embora. Eu perdi o meu pai, perdi a minha mãe. O cafajeste estava do lado quando ele viu a situação. Ele fugiu e eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai. E do nada, quando eu olhei, minhas pernas estavam todas sujas, comecei a sentir uma dor muito forte. E também perdi o bebê que eu estava esperando. A minha mãe, ela só faleceu depois que eu contei a verdade para ela. Muitas pessoas me julgaram falando que eu tive culpa, mas eu sei que eu não sou culpada. Eu só falei a verdade para ela porque eu já não estava aguentando mais de tanto ela confiar e acreditar naquele cafajeste que estava dentro de casa, aquele monstro, né? E de repente ele fugiu. Eu fiquei sem mãe, eu fiquei sem pai, fui julgada por muitas pessoas ainda. Mas eu sei que você que está assistindo o meu relato, você sabe que eu não fui culpada, apenas eu queria que a minha mãe, ela me defendesse.